Hoje é segunda-feira, dia de recebermos o meu amigo Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja, diretor da Agrinvest Commodities. Bom dia, Vanin. Feliz setembro para você. Começou, hein? E aí, Carla, beleza? Bom setembro para nós também. É mês de safra, hein, Vanin? Como é que tá a sua expectativa? Plantio mais cedo do que o ano passado, com certeza. Já tem reportes de algum plantio aqui no Paraná, tá bom? No oeste. Sim. Lembrando que essa data, o vazio, ele é a emergência da soja. Então você pode plantar antes, emergindo a partir da data limite, tá valendo. Então nós já teríamos isso, Paraguai também já plantando, parte mais ao sul do Paraguai. Então já começou, tá bom? E pancadas de chuvas vêm ocorrendo no oeste do Mato Grosso, Rondônia também tem recebido algumas pancadas de chuva perdidas, mas tem recebido. E vai começar mais cedo, esse é o ponto. O que isso quer dizer efetivamente para o mercado, Vanin? A gente vai ter soja mais cedo e por isso vamos encurtar a janela de oportunidades dos americanos ou ainda é cedo para a gente falar isso? Algumas consequências. Primeiro, pensando no algodão, segue o calendário mais cedo também, menos risco, tudo mais. Milho safrinha, também redução de risco e segue o baile. Em algum momento, produtores no geral vão ter que começar também a vender um pouco mais de milho spot e milho lá para frente. Milho spot porque se tiver soja mais cedo, então nós vamos ter uma pressão de armazenagem aí em algumas localidades. E depois também você vai ter os programas de milho terminando e iniciando de soja, aquela pressão de fixação. Pode acontecer também. Pensando em soja para Chicago é ruim, é como você falou. Aí nós vamos ter o Brasil entrando mais cedo, entrou mais cedo, reduz a janela, esse risco de ficar sem soja, especialmente lá na China, falando de chegada de soja ali final de março e abril, que aí vai ser vamos dizer assim, a secura de soja que eles vão ter é essa chegada de soja março e abril, tá bom? Quer dizer, não é positivo para Chicago, não é positivo para os prêmios, tá bom? Safra Sim. nova, e janeiro, atenção ao janeiro, porque daí vamos ter mais soja no final de dezembro e mais soja em janeiro também. Aí já não tem aquele prêmio gordo que o produtor gosta de esperar para ver. Tá bom? Quer dizer, alguns impactos importantes com essa janela. Vani, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer as perguntas da audiência, porque assim a gente consegue construir esse cenário. O Breno Secato diz o seguinte, bom dia, Carla, bom dia, Vani. Obrigada, Breno. O Breno chegou cedo aqui, viu? Eu sempre falo, Chegou? se adiantem que dá para responder todo mundo. Vanin, na soja futura 2026, março, nesses níveis de 10,90, $11, é um bom momento de comercialização ou dá para esperar alguma alta que pode acontecer mais à frente? Estamos falando de 10,90 a $11. O que você indica, Vanin? Dá para esperar ou é momento de comercializar pelo menos um pedacinho? Só cabota, Breno. Falando de bushel, é um presentinho aí, tá bom? Não temos nada de venda para a China. Tá. O ponto é o seguinte: os que não são China estão comprando no ritmo que é normal. O que o USDA. Interessante, semana passada eu conversei com duas pessoas lá do USDA que fazem vamos dizer assim, não são só esses dois, mas fazem esse estudo do achismo aí. O que vai acontecer e tal, tal, tal. E aí eu ajudei eles a dar um chute aqui, um chute lá, vamos achar junto. Então, mas o ponto é que o USDA considera que sem China quem sabe é possível construir esse programa de 46 milhões de toneladas. Eu acho que não, tá bom? Porque demanda um crescimento que nós não podemos afirmar ainda de esmagamento em outros países que fora a China. Onde principalmente? Europa, no geral, Europa, México,
Paquistão, Bangladesh, Turquia, e assim vai. Então são países pequenos que podem ter algum crescimento de esmagamento devido a uma margem melhor. Mas Uhum. para isso depende de uma coisa: precisa dos óleos caros, tá bom? Que foi o que aconteceu, que está acontecendo esse ano, tá bom? Desde o ano passado e esse ano também. O óleo de girassol, devido à quebra no Black Sea, o leste europeu, Rússia e Ucrânia principalmente, o óleo de girassol subiu, daí teve toda aquela história do óleo de palma, lá da Indonésia, blá blá blá. Então isso fez subir os óleos vegetais. Isso deu uma margem boa, porque a maioria desses também são importadores de óleos Certo. vegetais. Bom, enfim, são coisas que podem acontecer, tá bom? Mas que hoje demandam um certo otimismo. No final Sim. das contas, respondendo à pergunta do Breno, é isso. Quando a gente pensa esmagamento nos Estados Unidos, a margem está espetacular. 60, US$ 70 por tonelada, tá bom? Coisa de maluco. Isso já incluindo o custo industrial no interior dos Estados Unidos. Quer dizer, está muito boa. Só que não tem novos projetos nos próximos 12 meses. Os que já estão aí já está na conta do USDA. E aí não vai ter, apesar de uma margem tão boa assim, não vai ter mais esmagamento nos Estados Unidos. E aí depende ainda de exportação e depende da China e o tempo está passando, 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 nada acontece. Então realmente eu diria que US$ 11 é um bom ponto de venda para o bushel. US$ 11 e canja de galinha nesse momento não vão fazer mal a ninguém, Eduardo Vanin, Não, de jeito nenhum. Canjinha de galinha sempre. né? Ó, eu falei, hoje eu vou dar espaço aqui para os nossos ouvintes. Bom dia, Carla e Vanin. Boa semana, obrigada para você. Agora é o Adolfo Arcanjo que tá te perguntando, Vanin. Para o produtor que não vendeu físico suficiente para cobrir os custos ainda, qual operação financeira de Chicago ele poderia fazer para aproveitar os atuais níveis no mercado futuro norte-americano? Essa é boa, hein, Vanin? Essa é para entrar na certificação Ancordia Grossen. É isso aí, garotinho. Bom, enfim, vai na do Breno, tá bom? O que que você pode fazer? Você pode fazer venda de futuro direta, pode fazer venda de call, compra de put, pode fazer outras estruturas que vão te proteger pelo menos de um bushel mais baixo, tá bom? Não está ruim em dólar, amigos. Em dólar, ó, janeiro, falando de Mato Grosso, tá? Janeiro, soja janeiro, entrega a partir de dia 20. Saiu a US$ 20 por saca. Bom, no geral tá saindo a 19,70, 19,60. Tá bom. Estava um dólar mais baixo, um dólar por saca mais baixo, mais ou menos um mês atrás aí. Então realmente a venda do físico também não está ruim. Tem que se considerar. Ah, mas e o câmbio? Não sei das contas, quem precisa, né? Ah, amigos, aí é outro pagodinho. Como um outro maluco me falou, ó, o câmbio é cemitério de analista, tá bom? Então, como eu não quero morrer, eu não vou nem falar. Tá louco. Isso aí é uma história de maluquices e a gente não sabe. Agora, em dólar está bom, está bem acima da paridade de exportação, está bem acima do que consegue vender posto China. Então, veja lá, safra já começa com as tradings pagando acima do que estão conseguindo vender lá no destino. Não me pergunte por quê, tá bom? Mas isso está acontecendo. Talvez precificando um frete mais barato, mas isso também a gente vai ter que ver. Eu acho que é um bom aumento também de venda de físico. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou trazer a pergunta do Márcio Maciel, que está sempre conosco. Aliás, obrigada pela sua audiência, viu, Márcio? Ele diz assim, Vanim, soja disponível balcão até o final do ano. Que mês estará melhor de preço? É boa essa pergunta, hein? Balcão, maluco, aí lascou-se. Balcão eu entendo como sendo cooperativa. Então, realmente, não tem sido muito bom, tá bom? Realmente tá bem distante da paridade de exportação. Aí eu não sei, aí tem que ver. Será que é um bom aumento? Será que não é? Eu acho que não. Esse spread ele tende a diminuir do balcão para o preço que hoje se pratica no paridade de exportação. Ou mesmo o que que a indústria paga. Então, O- depende da tua região. Difícil dizer. Mas
o que eu tenho visto é que o preço, no geral, de cooperativas, estão todos eles muito descontados em relação ao mercado. O Márcio tá em Caxias, no Maranhão, nos ouvindo hoje, mas eu sei que ele tem rodinha no pé, então cada dia ele tá nos acompanhando de um lugar. Márcio, diz pra nós aqui para onde seria essa operação pra gente entender um pouquinho mais. Vanim, tem também o José Carlos dizendo o seguinte: preço da soja não remunera o produtor. Existe muita especulação, o preço no físico está sob o domínio das cooperativas que compram compram o nosso produto e não está bom. De fato, essa questão das cooperativas, elas sempre geram um desconforto em algum momento e tudo mais. E o José Carlos está dizendo assim, ó, o preço da soja não remunera o produtor. Como é que você encara ainda essa percepção dos produtores? Então, eu queria entender de ti, porque o José tem como, por exemplo, olhar para uma outra estratégia de venda e não mais entregar na cooperativa, se for o caso, mas se ele tiver necessidade de entregar, ele pode também fazer algo para se proteger no preço. Como é que fica a situação do José Carlos? Bom, eu não vou ficar falando aqui de cooperativa, senão eu vou me dar mal, tá bom? Não, só lembrando, hein, senhores e Chega, senhoras, chega de falar de cooperativa, tá as bom? cooperativas É o são uma seguinte, ferramenta só importante, né, tem, Vanim? Porém, só tem um vai ter ponto. essa situação. Vai. Você tem esse preço balcão que ultimamente não tem sido bom, esse spread está grande. Agora, vamos falar ali do ponto não está remunerando. Não é bem assim, tá bom? Se a gente pega, aí nós temos uma base de custo que é de mercado, não é lá, ela não é individual, enfim, incluindo os insumos, o diesel, a mão de obra, depreciação de maquinário ou parcela da máquina, tudo mais. Está remunerando sim. Tanto o milho safrinha ano que vem, quanto a soja 25, 26. Bom, mas no meu caso não remunera. Bom, aí o pepino é seu. O que tem que fazer? É como se fosse assim, o mercado é o mesmo para todos. O que tem que se ver faz um benchmark, quer dizer, uma comparação com o custo de mercado. Se eu estou muito acima do custo de mercado, o problema não é o preço. O problema é meu custo. De alguma forma, o meu custo é muito alto. Seja porque eu estou com um maquinário muito mal dimensionado para a minha área, estou com parcelas muito gordas, estou pagando terra. Isso você tem que tirar do seu custo. Você tem lá dois custos. O custo que você tem. Agora, qual é o custo do mercado? Porque o custo do mercado é onde o produtor vai vender. Se você tá fora, sinto muito. Não é o problema não é o preço, o problema é o seu custo. E aí tem que trabalhar o custo, amigos. Não adianta, o mercado é igual para todos. Então não remunera, com base nos custos que nós temos para todos os estados, remunera sim. Tanto soja quanto milho safrinha do ano que vem, tá bom? Produtor está vendendo? Não está, mas isso não tem a ver também com a rentabilidade. O que está acontecendo? Nesse ano, e provavelmente o ano que vem também, o que acontece é que nós temos um flat price da soja, quer dizer, ou dólar por saca, ou reais por saca, muito estável. Foi assim desde fevereiro até agosto, tá bom? Até início de agosto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, fevereiro do ano passado, desse ano, soja na 163 Mato Grosso, nós tivemos preço de 115 até R$ 118. Depois desceu para 108. Ficou ali, aí foi subindo, subindo, e empatou no início de agosto. Empatou, daí chegou no mesmo nível. Agora em agosto, apertou e aí está subindo. Tem soja até, não sei o negócio ainda, mas daqui a pouco vai começar a sair negócio a R$ 130. Hoje está 126, 125. Enfim, só no mês mesmo de agosto que a coisa valorizou. Então, como é que o produtor vê essa situação? Poxa, eu preciso estar vendendo, minha média não vai melhorar mesmo. Eu vou vender para pagar a conta. Foi em abril, foi em julho e agora agosto. Ou para liberar espaço. Também um pouquinho ali em julho. É assim, aí, quer dizer, vai seguindo muito travado a comercialização. Porque não tem valorizado muito. O ano que vem, provavelmente vai ser assim também. A não ser que o câmbio, por causa de eleição, blá, 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 Sim. em algum momento vá para cima. Mas isso também, como eu falei, é cemitério de analista. Não vou nem falar nada.
Ô, Vanin, o nosso tempo é curtinho, mas acho que respondendo à nossa audiência, a gente vai criando esse cenário. Eu queria fazer 2 perguntas para ti, então, nesse minutinho que falta. É saber como é que tá a diferença entre o preço da soja disponível e da safra nova base Porto, que assim acho que a gente consegue englobar mais produtores, e qual seria a sua orientação para o produtor que está aqui com a gente começando setembro? Amigos, o que eu diria é o seguinte, o bushel tá caro. Dada a situação que nós temos, ó, o bushel do milho. Subiu 30 centavos com a safra parrudona. Muita especulação, vai ser uma safra menor dos Estados Unidos, mas ainda vai ser recorde. Vai lá, se você usar o número do Profarmer, 411 milhões de toneladas. Esse ano foi 377. Olha o tamanho do crescimento. Tá bom, os Estados Unidos está ganhando o mercado do Brasil, é verdade, é verdade. Eu tenho repetido isso já lá desde trás. Mas isso não é suficiente para fazer o bushel do milho subir mais. E o bushel do milho subindo, aí a soja ganha um pouco de forcinha também. Soja subiu essas 2 semanas por causa de um aperto, falta de farelo nos Estados Unidos, é natural para essa época, porque daí as plantas entram em manutenção, para entrar novinha em folha, tudo reguladinho para a safra nova. Quer dizer, entra, daí tem mais esmagamento, vai ter mais farelo, aí o farelo balbal, vai para baixo. E aí também tira força da soja. Então veja, eu diria que tanto o bushel do milho quanto o bushel da soja na Bolsa de Chicago são momentos de venda, ok? Quer dizer, não vendi nada, tal. Você não precisa vender o físico, mas você pode estar fazendo outras estratégias para aproveitar. E o ponto principal, isso, aquilo, Trump, blá, blá, não interessa. Fundamento, amigos. Fundamento é assim, 2 coisas bem importantes. Uma, janela de plantio da soja. Se for isso que nós falamos no começo, vai plantar mais cedo, vão ter soja mais cedo, isso é baixista. Prêmio Chicago. Segundo ponto, dólar. Não estou falando do nosso câmbio. Estou falando do dólar como um todo. Tá todo mundo de um lado da moeda, que é dólar para baixo. Ó, o ouro hoje renovou máxima. Histórica, de novo. Tem Sim. maluco falando que o ouro vai a 6 mil dólares. Hoje está Eita, nós. 3.500, por aí. Prata na máxima de 2011, blá, 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 blá. Um monte de coisa assim que justifica, quer dizer o quê? O mundo está correndo do dólar e tudo mais. Certo. Se isso acontecer durante o tempo, isso é altista para a Bolsa de Chicago. Soja é uma história que daí depende da China. Agora, o milho pepino para nós, como exportadores de milho, bom para a Bolsa de Chicago. Pô, mas daí se embaralhou a coisa. São momentos. Esse momento é pressão de colheita daqui a pouco. Os Estados Unidos precisa ser vendedor barato. Mas para frente a gente tem que analisar isso. Agora, pensando no milho Brasil, esse dólar só indo para baixo, câmbio aqui, dólar global, não é bom para nós. Nós estamos muito caros, né? Você vai ter, em algum momento a gente vai ter que vir para mandar mais milho, não nesse ritmo que está meia boca, mas nós Sim. vamos ter que ser mais agressivos na venda de milho. Então fiquem atentos. É muito milho. Vamos ficar de olho. Eduardo Vanin, obrigada, meu amigo. Muito bom começar a semana e o mês com você, sempre trazendo orientações valiosas para a nossa audiência, respondendo todo mundo aqui hoje. Obrigada, Vanin. Boa semana para você, bom trabalho. Segunda-feira que vem tem mais. Obrigado, boa semana. Tchau, fui. Obrigada, tchau, tchau. Bom, eu vou encerrar a edição de hoje respondendo ao Luiz Paulo Lopes dos Santos. Ele diz assim, ó, bom dia, que tenhamos uma semana bem produtiva. Obrigada para vocês também. Carla, ainda estou aguardando aquele programa com foco em milho. Admito que teve um dia que perdi o BDA, porém acho que essa pauta ainda não teve. Luiz, amanhã, hein? Pode conectar 8 horas da manhã em ponto, que o nosso assunto amanhã aqui no nosso quadro de entrevistas é milho. A gente vai responder todas as perguntas, como o Vanin falou. É de fato observar os momentos. Nesse momento a gente tem uma certa pressão, embora os preços do milho tenham parado de cair aqui no Brasil, então isso é importante. Os vendedores estão retraídos, ajudando a fazer o preço subir um pouquinho. Amanhã a gente vai falar de milho, Luiz. Pode vir que amanhã tá confirmado contigo aqui, tá firmado o meu compromisso. Amanhã o assunto aqui no Bom Dia Agronegócio é milho, senhoras e senhores. Venham com suas perguntas que a gente vai responder todo mundo. Bom, assim a gente vai concluindo a edição de hoje, mas não a nossa programação, que continua na TV Notícias Agrícolas. Você acompanha agora o Realidades das Safras com o Guilherme Dorigatti e a gente continua a se encontrar ao longo da nossa programação. Continue conosco. Bom dia e bons negócios.